Existe uma citação do Freud que ele fala mais ou menos assim: a maioria das pessoas não quer liberdade, porque a liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. A gente está literalmente vivendo um milagre. A gente está no mundo hoje onde a gente consegue trocar as nossas ideias por dinheiro e não o nosso tempo por dinheiro. A gente está no mundo onde a gente consegue alavancar essas nossas ideias através da internet de uma forma muito mais fácil e rápida. Para ser bem sincero aqui, você trocar o seu tempo, que é limitado e valioso, por dinheiro é algo extremamente ultrapassado. Você já deve ter visto vários nômades aí no digital mostrando carros caros, mansões, falando que eles ficaram ricos rápido dessa estratégia e tudo mais, mas eu falo para vocês, muitas pessoas hoje trabalham em qualquer lugar que elas quiserem no mundo, apenas usando um computador e uma cabeça. E o mais importante ainda é que nômades digitais como eu ainda vivem uma vida simples. Tudo que eu conquistei hoje em apenas um ano no digital não tem papinho furado ou vendendo estratégias mentirosas. Eu apenas alavanquei tudo isso que eu tenho hoje e consigo viajar para qualquer lugar, a qualquer momento, através da escrita. E é isso que eu vou te ensinar gratuitamente nesse vídeo de hoje. Então, pega essa oportunidade, assiste esse vídeo pelo menos até o final. Vem comigo. A primeira coisa que você tem que entender é que o sistema atual, seja de ensino, como o nosso próprio governo, ele nos limita de evoluir como pessoa. Nós somos ensinados desde criança a seguir padrões e isso literalmente limita a nossa criatividade como pessoa. Você faz uma tarefa que um terceiro mandou você fazer e você nem sabe o que está fazendo para obter um resultado que você nem sabe de onde vem esse resultado, não faz a mínima ideia do que você está fazendo, apenas trocando o seu tempo, como eu falei, que é limitado, por dinheiro. E esses padrões, eles são implementados da escola para a faculdade e da faculdade para o seu empreguinho de CLT. E começar a escrever enquanto eu ainda trabalhava de CLT, literalmente começou a ir à contramão de tudo isso. Eu comecei a me questionar, comecei a questionar o sistema, eu comecei a questionar as minhas crenças limitantes, eu comecei a questionar tudo aquilo que estava sugando a minha energia mental. A primeira coisa que a escrita digital ela tem de ponto positivo é a alavancagem. A escrita digital permite que você alcance milhões de pessoas do dia para a noite, atraindo o tipo certo de pessoas para o seu negócio, para o seu perfil, para o que você está ensinando para elas. Um exemplo claro de sucesso é o Hernani Ferreira, um cara que eu sou inscrito na newsletter dele, que é o The News. O cara percebeu em 2020 que não tinha nenhuma newsletter de notícias que tinha um vocabulário mais jovem, mais dinâmica, então o que ele pensou? E se eu começar a escrever notícias do mundo para pessoas jovens e elas ficarem interessadas em saber mais sobre o mundo? O que vai acontecer? Em 2020, Hernani começou mandando newsletters para em torno de 200 pessoas. Hoje ele tem mais de 1 milhão de leitores na internet e fora, obviamente, os outros produtos e mentorias que ele oferece e patrocínios, obviamente, junto ao The News. Outra coisa que a escrita online tem é ciclos de feedback. Todos nós estamos nos aperfeiçoando todos os dias. A gente precisa de feedbacks. A gente tem que saber se o nosso produto que a gente vai criar, talvez daqui 2 anos, ou algo que a gente for criar, que a gente for alavancar daqui a um tempo, vai ser realmente bom para o público, ou seja, respostas das pessoas e cada vez aperfeiçoando e melhorando o seu estilo de escrita, com impacto, com persuasão. E terceiro, dinheiro futuro, dinheiro a longo prazo. Você vai ter pessoas que confiam em você e que admiram seu trabalho quando você for fornecer algum produto ali na frente. Num mundo onde apenas a superficialidade, a aparência, pessoas usando apenas o ChatGPT acham que conseguem crescer a longo prazo, as pessoas que verdadeiramente se conectam com seu público, escrevendo sobre pequenas histórias ou até mesmo sendo transparente com o seu público, essas pessoas vão ser capazes de se conectar com milhares ou se não milhões de pessoas muito facilmente no futuro. Você literalmente precisa começar a pensar por si próprio, começar a questionar todas essas crenças, sistema, escola, inclusive métodos que estão falando por aí na internet, que já existe uma demanda muito
baixa por isso, por que você deveria escolher ganhar com a escrita e não com qualquer outro método, tipo dropshipping, PLR, tráfego? Primeira coisa é que existem duas formas de você monetizar com a escrita digital. Por mais que seja um pouco difícil no começo em você pegar o ritmo e continuar com o público, vai ser esses dois jeitos que vão fazer você alavancar o seu conteúdo infinitamente. Primeiro é criar para as mídias sociais. Criar para as mídias sociais e espalhar a sua escrita por Twitter, Instagram, TikTok, Substack, vai fazer com que as pessoas elas enxerguem o que você está escrevendo. Você começa a atrair as pessoas certas para o seu conteúdo. Você pode monetizar através de afiliados, patrocínios, produtos e serviços próprios. Agora que você está demonstrando valor nas mídias sociais, você está criando algo para o mundo, você consegue criar uma mentoria e fornecer um produto ajudando as pessoas. No meu caso, depois de eu conseguir em torno de 2.000 assinantes na minha newsletter do Bage News, se tu não é inscrito, se inscreve aqui no Bage News aqui embaixo. E o que eu fiz? Eu comecei criando conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre assuntos aplicáveis para a vida das pessoas. Depois, quando bateu em torno de 2.000 e-mails, existiram pessoas ali daqueles 2.000 que gostariam de me pagar mensalmente se eu passasse um conteúdo mais aplicável para a vida deles e que influenciasse nos negócios. Ou seja, além de eu distribuir uma newsletter por semana sobre desenvolvimento pessoal, eu comecei a enviar para 100 pessoas pagas do Bage News sobre um conteúdo mais aplicável. Então eu estava escrevendo 2 newsletters por semana. E obviamente, como eu ensinei nesse vídeo aqui do ecossistema de 3 pontos, dessa newsletter eu distribuía ela por todas as mídias sociais, seja TikTok, seja Twitter, seja o Instagram, seja aqui no YouTube. E isso se torna muito potente, essa organização para sua marca, para o seu conteúdo, porque até mesmo diariamente, às vezes se você faz caixa de pergunta no Instagram, eu recomendo você fazer, você já vai estar treinando a sua escrita. E para as pessoas elas terem um acesso ao seu conteúdo, obviamente você tem que demonstrar esse valor diariamente, que além das caixas de pergunta, você vai ter já distribuído por várias outras plataformas, isso consistentemente, todos os dias. Outro exemplo de acesso mensal, anual, vitalício, que eu tenho um produto é a Create. As pessoas entram ali, querendo ou não, elas vão evoluir de alguma forma para que elas, ali na frente, elas criem o próprio produto delas, o próprio nicho e se tornem criadores de valor. E como você entendeu agora, você não precisa ser um escritor velho ou alguém que só escreve livros, que precisa de uma editora, Claro que não, cara. Você distribuindo esse valor nas mídias sociais, você já é capaz de alavancar o que você quiser. Disso que a gente vai falar agora. Para se criar qualquer coisa no digital, você precisa no mínimo saber essas 3 perguntas. Anota isso em algum lugar, seja aí no documento do Google ou num caderno. Por que as pessoas elas deveriam te ouvir? Qual a solução que você está oferecendo para as pessoas? No meu caso, como eu sempre falo, inclusive é um dos assuntos mais quentes dentro da Create, é sobre a criatividade. Além de eu ser um escritor de desenvolvimento pessoal, que trago assuntos também de filosofia, empreendedorismo, eu junto essas minhas experiências de vida e trago isso no meu conteúdo, deixando ele mais impactante ainda. Ou seja, em um vídeo meu já tem elementos suficientes para se destacar da maioria dos outros conteúdos de concorrentes ou de até mesmo escritores. Por mais que você tenha uma história triste, uma história de evolução, o que você vai implementar nessa história, o que você vai implementar nessa sua escrita de diferente da maioria para atingir as pessoas certas? Por isso que eu sempre bato na tecla e falo da importância de você ter repertório comportamental, de você se expor a atividades, a empregos, a situações, a viagens, e você fazer isso e você ter literalmente histórias para contar. Você transformando essas suas pequenas histórias em ideias, e dessas ideias você criando talvez um vídeo, um produto, algo que seja alavancado na internet. Segunda pergunta para você se fazer: o que você está escrevendo? Ah, Bajete, eu quero começar a criar conteúdo sobre atividade física, nutrição. Tudo bem, mas você tem outros hobbies. E aí que as pessoas elas começam a se limitar no próprio conteúdo delas, que é escolher um assunto
ou ficar com medo de trazer algo diferente que elas estão gostando, porque ela acha que o público vai odiar ou que ela vai perder seguidores. E na verdade, os ciclos de feedback servem realmente para isso. Quando você vai postando algo, você vai distribuindo algo, você vai sabendo se as pessoas elas estão gostando ou não. E isso é super normal. Às vezes vai ser necessário você perder seguidores, perder pessoas, mas atrair o tipo certo de pessoa para sua vida, para o seu conteúdo. E você ser o seu próprio nicho e saber o que você está escrevendo é exatamente isso. Por isso que a escrita num mundo onde a gente fica o dia inteiro com o celular, a gente não pensa mais, a pessoa não consegue pegar um livro porque ela quer dopamina o tempo todo. A própria escrita, você separar um momento no dia para você escrever, para você organizar essas ideias e para você postar, você se torna imparável. Eu, como psicólogo em formação, eu ajudei já várias pessoas com um hábito, com um exercício da escrita diário que elas podem fazer para melhorar a vida delas. Então, lembrando até o nosso raciocínio no começo do vídeo, a gente está vivendo muito no automático. A gente faz as coisas para apenas receber feedbacks de pessoas, tudo que a sociedade manda, aquilo que a gente já foi programado para fazer. E a escrita, ela entra com uma atividade, com um exercício de reflexão para sua vida e para suas ideias. Terceiro ponto é para quem você está escrevendo. Você vai criar conteúdos para pessoas, não para algoritmos, não algo chato e entediante que pegaram a ideia da inteligência artificial. Tudo bem, você pode pegar ideias, às vezes de algum idioma, mas você usar, substituir a sua escrita, os seus sentimentos, o seu jogo de palavras por uma IA vai tornar o seu conteúdo entediante. Incluso nessas suas ideias de conteúdo escrita, se faça essas perguntas: quais são os sonhos dessas pessoas que eu quero atingir? Quais são os problemas dessas pessoas e quais soluções, conforme as minhas próprias experiências, aquilo que eu já passei, eu consigo ajudar elas de alguma forma mais fácil? Onde elas moram, o que fazem, o que elas amam construir? Tudo isso inicialmente vai ser parecido com um teste para você entender os seus próprios interesses e assim você direcionar melhor o seu produto para as pessoas. Quando eu me questiono quais são os sonhos dessas pessoas, quais são os sonhos das pessoas que estão me assistindo, que consomem o meu conteúdo, muitos de vocês, eu sei que o sonho de vocês é ter mais liberdade para vocês fazer o que vocês querem. É vocês literalmente alcançar a melhor versão de vocês, vocês se tornarem mais inteligentes, mais fodas em geral. Quais são os problemas de vocês? Muitos de vocês têm problema em concentração, em procrastinação, em falta de objetivos, em não saber o que eu quero realmente para minha vida. Muitos de vocês gostam de correr, gostam de ler livros de desenvolvimento pessoal. Junto a esses questionamentos, saiba onde você vai publicar esse conteúdo, porque escrever no digital é você literalmente saber aonde essas pessoas que você quer atrair, aonde elas estão. Como eu falei do Hernani Ferreira, que ele fez isso e alavancou todos os outros negócios no digital, é você criar uma newsletter. Muitos títulos de newsletters eu transformei em posts virais no Instagram, e desses posts virais no Instagram viraram vídeos no YouTube. E desses vídeos no YouTube, para ser mais profundo ainda, eu ensino ainda dentro da minha comunidade. Então, para vocês verem que uma escrita semanal por semana gera vários insights que podem ser condensados em tópicos no Twitter, em vídeos no YouTube, em posts no TikTok, em carrosséis no Instagram. Isso que eu chamo de ecossistema de 3 pontos, baseado na captação, na organização e na aplicação dos conteúdos. Quando você usa esse ecossistema de 3 pontos, você literalmente se torna imparável. Isso na própria questão do aprendizado, como na criação, como em qualquer coisa, cara, que você tá fazendo no digital, é literalmente um ciclo infinito de ideias e conteúdo. E obviamente eu te recomendo assistir fortemente esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Mas quais são as formas de eu fazer isso, Bajete? Às vezes eu me sinto um pouco tímido para criar conteúdo. Como que eu posso começar a escrever sem me mostrar? Sem ter muitas experiências? Existe uma estratégia também chamada ghostwriting. Ghostwriting é a arte de você escrever, de você criar para terceiros,
para uma empresa, para uma pessoa, algum conteúdo, alavancar algum produto, escrever algum roteiro, obviamente vai ser essa pessoa, essa empresa que vai levar os créditos, mas é você que está ganhando por trás de tudo isso. Essa foi uma das estratégias que eu utilizei antes de começar a crescer no digital. Eu queria saber de vocês querem que eu traga um vídeo sobre isso? Comenta aqui embaixo, Ghostwriting. E obviamente toda essa minha organização estruturada sobre tal assunto, sobre criatividade, sobre desenvolvimento pessoal, eu organizo dentro do Create Hub. Create Hub está aqui na descrição, tem aulas explicando perfeitamente como você pode usar o Create Hub e aplicar nas suas escritas diárias e criações. E obviamente para você escrever com impacto no digital, com persuasão, com criatividade, com várias ideias, você precisa de repertório, você precisa de conhecimento. Por isso que eu te convido para conhecer a minha comunidade, a Create. Dentro da Create vão estar os principais pilares para você evoluir como pessoa, como criador. E agora para o final do ano eu estou desenvolvendo o Create Training. O Create Training vai ser um treinamento, uma formação para você se organizar, para você entender todos os algoritmos das mídias sociais e você aplicar um negócio digital, você empreender digitalmente através da escrita, da criatividade, da sua própria geração de ideias. Tudo isso está sendo desenvolvido agora e eu deixo aqui embaixo para vocês um material gratuito para você acessar já e conseguir ir acompanhando esse desenvolvimento junto comigo do Create Training. Então, meus criadores, vocês devem ter percebido agora no final como a escrita, como escrever, como a criatividade, como a questão de você ter um momento reflexivo durante o dia vai ser bom para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua marca, talvez, no digital. Vejo vocês semana que vem e nunca se esqueça, crie mais!